Boa noite. Obrigado. Irmãos, eu vou confessar, eu estava lá dentro e quase que não me conseguia segurar, queríamos juntar aqui ao quarteto, ok? E eu durante 19 anos cantei num quarteto assim também. E nós cantávamos as músicas antigas do Arautos do Rei. E então eu estava lá dentro a segurar-me para não me vir aqui juntar. Mas estava a cantar lá dentro. Muito obrigado, de facto é uma bênção. Realmente podemos começar o culto desta noite com esta introdução tão bonita. Eu quero vos dizer também que eu já estive em vários países, já estive em muitas igrejas, mas eu quero dizer que a igreja aqui do Uberlândia sabe receber um convidado. Vou-vos dizer que hoje tive um dia fantástico, foi muito bom. Até estou assim um bocadinho coradinho, não é? Um bocadinho mais vermelhinho, o sol aqui do Brasil. Bom, vamos começar então a mensagem de hoje. Como podem ver, tem o título Os Dois Grandes Enganos. Então eu prometi ontem que hoje íamos falar dos argumentos que vão ser usados para enganar não um, não dois, não 100, todos os países deste planeta. Ok? O que é que vocês acham? Acham que é importante nós sabermos exatamente quais são os argumentos que vão ser usados para enganar o mundo? Sim ou não? Sim? É muito importante nós sabermos. Porquê? Porque a Bíblia diz que, se possível for, enganaria até os... Conhecem este texto, certo? Sabem que os escolhidos escolheram ser escolhidos. Certo? Os escolhidos escolheram ser escolhidos. E eu queria vos dizer que nos eventos finais há uma característica fundamental que os escolhidos têm. Eles sabem o que é que vai acontecer. E por isso, se eu não sei o que vai acontecer, eu estou em perigo. Em perigo de ser enganado. E por isso que é muito importante nós, como adventistas, termos a noção que temos que ser estudantes e ouvintes das profecias. É uma parte central da mensagem adventista e à medida que nos aproximamos do tempo do fim, mais e mais importante vai ser para um cristão adventista saber exatamente o que vai acontecer a este mundo. Então, nós ontem vimos duas coisas importantes. Nós fizemos um estudo bíblico, certo? E eu penso que ontem não houve muitas novidades, ok? Não houve muitas novidades, pois não? Houve algumas, vá. Mas basicamente nós falámos daquilo que é a base da escatologia adventista, da compreensão dos tempos do fim. Vai haver uma luta entre 2 dias, certo? Sabemos isso. Então nós vemos que isso... Pela Bíblia nós vimos que o selo de Deus vivo é o sábado, a marca da besta é o domingo, e vemos ali que existe a diferença entre o I e o O. Lembram-se o que é que isso quer dizer, não se lembram? Ok, muito bem. E depois nós vimos numa profecia do Velho Testamento, em Ezequiel, capítulo 21, vimos que há o quê? Uma linha do tempo contínuo de poderes perseguidores do povo de Deus, desde a altura de Israel até quando? Até à segunda vinda de Cristo, ok? E nós vimos essa linha de tempo e chegamos à conclusão que os dois poderes que vão estar juntos nas cenas finais, os principais serão Roma e os Estados Unidos, certo? Foi isso que nós vimos ontem. Mas eu queria fazer uma pergunta. Quando nós começámos a mensagem de ontem, eu disse-vos que o objetivo era nós conseguirmos, na Bíblia, chegarmos a estas conclusões. Conseguimos ou não? Sim? Ok. Agora eu quero vos dizer uma coisa que é, isto que para muitos outros cristãos parece uma invenção dos adventistas do sétimo dia, na realidade já aconteceu no passado.
Então trata-se de uma repetição do que aconteceu no passado. Os personagens foram ligeiramente diferentes, mas o assunto foi exatamente o mesmo. Reparem, o que é que diz no final do versículo 14? E eu queria vos dizer que toda esta semana nós vamos estudar apenas 5 versículos do capítulo 13. Pode parecer muito tempo a falar sobre 5 versículos, mas digo-vos que vai valer a pena. Reparem, o que é que diz no versículo 13 e 14? Referindo-se aos Estados Unidos, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença de Roma, dizendo aos que habitam na terra que fizessem o quê? Uma imagem a Roma que recebera uma ferida de espada e vivia. Certo? Então nós vimos naquela linha de tempo ontem que todos aqueles poderes caíram, certo ou errado? Mas há uma exceção. Há um poder que caiu em 1798 e que ressurgiu. E vai fazer parte então dos eventos finais. Mas então, se isto é uma imagem do que aconteceu no passado, o que é que vocês acham? Acham que é importante nós sabermos o que é que aconteceu no passado? Estão prontos para viajar um bocadinho pela história? Sim? Então vamos lá ver. Esta nossa história começa com este homem. Sabem quem é este homem? Foi provavelmente o imperador mais importante na história do cristianismo. O imperador Constantino, que viveu no século IV da nossa era. Não sei se conhecem a história deste homem, mas a história é muito interessante. Do lado esquerdo estão a ver uma placa que se encontra na cidade de Milão, lá no norte da Itália, numa pequenina igreja, que é a igreja de San Giorgio al Paso, e está esta placa a comemorar o Édito de Milão. Este Édito de Milão foi um édito muito importante na história do cristianismo e é o cumprimento de uma profecia do livro do Apocalipse, ok? Este édito foi assinado no ano 313 e foi a primeira vez na história do mundo ocidental que houve uma lei de liberdade religiosa. Sabiam? O que é que acontecia? Durante os primeiros 3 séculos, os cristãos foram perseguidos, primeiro pelos líderes religiosos judaicos, depois, a partir de Nero, do ano 60, na década de 60, passaram a ser perseguidos pelo próprio Império Romano. Essa perseguição não era universal em todo o Império. O que é que isto queria dizer? Por vezes era numa parte do Império, outras vezes era noutra parte do Império, e ela nunca foi uma perseguição universal até o início do 4º século. Durante 10 anos, de 303 a 313, houve a maior perseguição da história aos cristãos em todo o Império Romano. Milhares e milhares de cristãos foram mortos. Ok? E este homem, Constantino, no ano 313, numa altura em que havia 2 imperadores, ok? Um controlava uma parte, outro controlava outra, foi ter com o outro imperador chamado Licínio e fez uma proposta ao Licínio. Ó Licínio, então, andamos aqui a matar cristãos, mas eles são cidadãos exemplares, por que andamos a matar cristãos? E ele propôs ao Licínio dar liberdade religiosa em todo o Império. E sabem o que é que o Licínio disse? Parece-me uma boa ideia. E eles promulgaram este édito em, precisamente, 13 de junho de 313. E o imperador Constantino assegurou a tolerância e liberdade de culto para os cristãos, alargada a todo o Império Romano. Pela primeira vez na história do cristianismo, um cristão podia dizer: eu sou cristão, sem ter a sua vida em perigo.
Os cristãos saíram dos esconderijos. Os cristãos pela primeira vez puderam construir igrejas, puderam adorar em liberdade, e isto foi uma mudança radical do dia para a noite. O que é que vocês acham? Acham que, como adventistas, nós defendemos a liberdade religiosa, sim ou não? Sim. Mas isto é muito interessante porque este homem tem uma história peculiar. Ele, inicialmente, Constantino, passou a colocar-se sobre a proteção da divindade padroeira dos imperadores soldados do século anterior, Deus, Sol, Invictus. Alguém sabe como é que se adora o Deus Sol Invictus? Alguém sabe? Não? Precisamente no dia do Deus Sol Invictus. Alguém sabe qual é o dia do Deus Sol Invictus? É o Sunday, dia do Sol. Em português chama-se domingo. Ok? E ele era um adorador do Deus Sol Invictus. Para ele era o seu Deus principal. E isto nota-se na história da vida dele. Mas também ele é o primeiro imperador da história a considerar-se cristão. Ele supostamente converteu-se ao cristianismo. E por isso ele tentou logo do início dar liberdade religiosa aos cristãos. Porque ele acredita que conquistou o império pela ajuda dos Deus dos cristãos. Bom, vamos avançar um bocadinho na história. E ele já é o único imperador no império, ok? Tem uma boa relação com os cristãos. A sua mãe é uma cristã assumida, é Helena, e ele também se diz que é cristão. No entanto, ele faz algo de muito estranho no ano 321. Ele promulga uma nova lei. E essa lei tem um nome. Sabem como é que se chama essa lei? Decreto Dominical. Essa lei foi promulgada em... onde é que eu vou? Vou andar um bocadinho mais para a frente. Aqui. Em 7 de março de 321. Reparem o que é que diz? Que todos os juízes, todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no... Não é só no dia do sol, é no venerável dia do sol. O que é que isso quer dizer? Que ele deve ser respeitado como tendo importância de veneração. Certo? Agora digam-me uma coisa. O que é que vocês acham? Agora é uma pergunta difícil, está bem? Já estavam com saudades das minhas perguntas, não estavam? Se todos os cristãos no século IV guardassem o domingo, isto seria um problema? Não? Não, claro que não. Mas se a maioria dos cristãos nessa altura ainda guardassem o sábado, isto seria um problema? Sim, concordam todos? Ok. O que é que diz os livros de história? Reparem bem. Tentem imaginar isto. Imaginem que a maioria dos cristãos no quarto século guardava o sábado. Como é que eles olhariam para esta lei? Apenas 8 anos antes, pela primeira vez, eles eram livres de fazer o quê? Serem cristãos, se reunirem, de terem o culto público, certo? E agora sai esta lei. O que é que acham que os cristãos reagiram? Se eles guardavam o sábado, como é que acham que eles reagiram? Vai começar outra vez o quê? A perseguição, certo? Muito bem. Então, a polémica foi tão grande que o Constantino teve que emitir um novo decreto a esclarecer o que é que ele na realidade queria fazer. E noutro livro de história, está ali a referência, se quiserem ver, diz o seguinte: embora alguns cristãos tenham usado o decreto como apoio à guarda do domingo, para tentar solucionar a polémica de guardar o sábado ou o domingo na igreja cristã, na realidade, o decreto não se aplica a quê? Aos cristãos e aos judeus. O que é que isto prova, irmãos? O que é que isto prova? Prova que a maioria dos cristãos no quarto século ainda guardava o sábado. Ok?
Na realidade, se nós formos estudar a história, apenas em Roma e em Constantinopla havia cristãos que já guardavam o domingo. Todo o mundo cristão, no IV século, ainda guardava o sábado. Então, quando saiu o decreto dominical, eles pensaram o quê? Vamos voltar a ser perseguidos. Então, o que é que Constantino disse? Olha, não há problema nenhum. Este édito não é nem para os cristãos, nem para os judeus, é só para os outros povos. Certo? Muito bem. E resolveu a questão. Mas agora eu faço-vos uma pergunta. Acham que isto ficou assim? Por este decreto dominical? Acham que ficou assim? Aquilo que vocês conhecem da história, acham que os cristãos e os judeus puderam continuar livremente a exercer a sua fé e a guardar o sábado? Vamos ler. Mostrando-se insuficientes os concílios, os decretos dos concílios, foi rogado às autoridades escolares que promulgassem um édito que inspirasse terror ao povo e o obrigasse a abster-se do trabalho no domingo. Começou a haver uma aliança entre os líderes da igreja, que começaram a pedir o apoio do poder civil para obrigar as pessoas a fazerem o quê? O que é que diz o texto? A guardar o domingo. Mas, no sínodo realizado em Roma, todas as decisões anteriores foram reafirmadas com mais força e solenidade. Foram também incorporadas à lei eclesiástica e impostas pelas autoridades civis, através de quase toda a cristandade. Isto é interessante porque, se vocês repararem bem, olhem bem para o texto, incorporadas onde? À lei? O que é isso, lei eclesiástica? É a igreja. E o que é isso de autoridades civis? São os países da Europa. Então, no passado, também houve dois poderes que se envolveram na perseguição aos cristãos bíblicos. Quais foram? Roma e os países quê? Europeus. Certo? Um era o poder eclesiástico, o outro era o poder civil. Estão a perceber a comparação com o futuro? Também temos o poder eclesiástico e o poder civil. Mas há uma diferença. O poder civil é outro. Certo? Muito bem, vamos continuar. Bom, mais uma vez, não ficou por aqui, não é? Ordenava-se a todas as pessoas de qualquer classe abster-se do trabalho usual sob pena de multa. Primeiramente foi pena de multa aos livres e açoites, no caso de serem servos. Mais tarde, um novo decreto veio dizer o quê? Foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda de metade dos bens. Finalmente, mais tarde ainda, um novo decreto que dizia o quê? Que fossem escravizados. As classes inferiores deveriam sofrer o banimento perpétuo. Mais uma vez eu vou perguntar, acham que ficou por aqui? Eu gosto muito de história, ok? E eu aprendi que quanto mais nós sabemos de história, mais preparados estamos para o futuro. Eu fui ver, não sei se vocês sabem, mas em Portugal houve Inquisição. Chamava-se a Santa Inquisição Portuguesa. O que é certo é que todos os documentos da Santa Inquisição Portuguesa estão guardados em Lisboa, num edifício chamado a Torre do Tombo. E qualquer português, qualquer historiador, pode ir consultar esses documentos. Então há um historiador português, já antigo, do século passado, que ele foi ver, com os seus próprios olhos, os documentos dos autos dos mártires. Porquê que eles foram julgados? Porquê que eles foram mortos? Ok? E isso é informação pública. Então ele juntou aqui no seu livro, e eu queria que vocês olhassem e vissem comigo porquê que lá um português foi morto. Está bem? Não sei se vocês sabem, mas na Europa existia dois tipos de cristãos. Os cristãos velhos e os cristãos novos. É um termo um bocado estranho, não é? O que eram os cristãos velhos e os cristãos novos? São aqueles cristãos velhos eram os que eram de descendência de cristãos. Os cristãos novos eram os judeus que foram convertidos à força ao cristianismo. Ok? E se eles não fossem assumidamente cristãos, eles eram mortos. Ok? Então a Inquisição servia para julgar e condenar judeus, pessoas acusadas de feitiçaria e hereges,
Pessoas que eram já cristãos, mas que tinham doutrinas diferentes da igreja oficial. Que é o caso deste senhor. Este senhor, eu vou-vos mostrar, está neste livro, é um senhor chamado Gil Vaz Bugalho, e ele era um desembargador, por isso era uma pessoa bastante importante e influente no país, e ele era um alto funcionário público do país. E isto é o processo do seu julgamento pela Inquisição Portuguesa. Reparem que diz, um cristão velho, o que é que isto significa? Que ele não era nenhum judeu convertido, ele era um cristão. Acusado de práticas judaizantes pela Inquisição Portuguesa. Bugalho foi acusado de observar rituais e leis judaicas. E especificamente, porque é que ele foi morto? Ele é descrito como guardando o sábado de maneira semelhante aos judeus. E o que é que aconteceu a este nosso amigo? Foi morto. Então, se nós virmos aqui a sequência destes eventos, nós vamos entender que existiram 5 fases diferentes deste decreto dominical, ou se quiserem, 5 leis cada vez mais restritivas. A primeira era um descanso dominical que afetou os cristãos, sim ou não? Afetou os cristãos, sim ou não? Não. O que é que ele disse? Podem continuar, esta lei não é para vocês. Mas com o decorrer da história, foi isso que aconteceu? Não. Logo a seguir veio o quê? Multas, açoites, depois perda de bens, depois perda de liberdade e finalmente o que é que veio? A pena de morte. Irmãos, isto foi o que aconteceu no passado. O que é que vai acontecer no futuro? Bom, então nós ontem já vimos que há uma coisa que nós sabemos, pela profecia, que vai haver novamente o quê? Um decreto dominical. Vimos, certo? Todos concordam comigo? Alguém ficou com alguma dúvida em relação à mensagem de ontem? E como é que nós vemos isso aqui em Apocalipse 13? Nós vamos fazer isso para todas as fases do decreto dominical, está em Apocalipse 13. Nós vimos exatamente aqui uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. A lei dominical, a primeira lei dominical, é exatamente isto. Imitar o que aconteceu no passado. Agora quero-vos fazer uma pergunta. E esta pergunta é muito séria, está bem? Tem algum problema a um cristão não trabalhar ao domingo? Há algum problema? E eu não costumo trabalhar ao domingo. Não tem problema nenhum, pois não? Então reparem, quando a serva do Senhor diz assim, abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a primeira lei dominical não vai afetar o povo de Deus. Percebemos isto, sim ou não? É exatamente o que aconteceu no passado. Percebemos isto, sim? Então o que é que acontece? Ela não é algo que um cristão bíblico não possa aceitar. E eu quero-vos dizer isto com cuidado. A primeira lei dominical pode e deve ser guardada pelos cristãos bíblicos. Foi difícil o que eu disse, não foi? A serva do Senhor diz que nós não devemos provocar as autoridades desnecessariamente. E se a lei dos homens não interferir com a lei de Deus, nós podemos observá-la. Certo? E eu quero-vos dizer que o problema não está na primeira lei dominical. O problema está na segunda lei dominical. Aí, sim, nós temos um problema. Mas essa vamos guardá-la para amanhã, está bem? Vamos guardá-la para amanhã. Então, se trabalhar ao domingo não é receber o sinal da besta, amanhã vamos ver exatamente o que é receber o sinal da besta. Está bem? Pode ser? Sim? Ok. Então vamos lá. No entanto, esta primeira lei é algo de muito importante para a vida de um cristão. E porquê? Eu queria partilhar este texto com vocês para entendermos bem o que é que isto quer dizer. Porque apesar de não interferir com a vida dos cristãos bíblicos, ela vai ser um sinal fundamental para quem quer servir ao Senhor nos eventos finais. Diz o seguinte:
não vem muito distante o tempo em que, como antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se a nossa nação, Estados Unidos da América, é o que ela está a falar, o poder do decreto que torna obrigatório o repouso papal, que é qual decreto? É o Primeira Lei Dominical, será uma advertência para nós. Qual é esta advertência? Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Eu queria parar aqui um bocadinho, está bem? Vamos tentar perceber o que é que isto quer dizer. Apesar do primeiro decreto dominical não afetar diretamente o povo de Deus, é o último aviso para o povo de Deus deixar as grandes cidades. Isto não quer dizer que não possam deixar antes. Porquê? Porque a obra nas grandes cidades termina no primeiro decreto dominical. Perceberam o que eu disse? Hoje ainda tem que haver voluntariosos cristãos que possam fazer o seu trabalho missionário nas grandes cidades, sim ou não? Porquê? Porque o ministério nas grandes cidades ainda não terminou. Mas quando virmos os Estados Unidos a assinar o decreto em que obriga os seus cidadãos a parar no domingo, isto significa o aviso de Deus para o seu povo. A partir de agora, não é seguro estares nas grandes cidades. Certo? Estou a interpretar bem o que está lá escrito? Sim? Ok. Vamos então continuar. Então, esta primeira lei dominical, o descanso ao domingo, como no passado, não tem consequências diretas para o povo de Deus, mas é um sinal para abandonar as grandes cidades. Então, nós já vimos que os poderes por trás desta lei são estes: Roma e Estados Unidos. Agora a pergunta é a mais importante. Como é que eles vão convencer todo mundo a embarcar nesta ideia mirabolante? Isto é muito interessante, porque, ao contrário do passado, e eu aqui quero vos dizer que a história vai se repetir, mas tem duas diferenças grandes. E isto é muito importante nós sabermos. A primeira diferença é que no passado eram leis religiosas. No futuro não vão ser leis religiosas. Já vou explicar o que é que isto quer dizer. A segunda diferença é que no passado isto demorou séculos. A primeira lei dominical foi em 321. A Inquisição que matava os cristãos que queriam seguir a Bíblia foi só no século XII que se iniciou. Perceberam? Esta evolução cada vez mais difícil das leis demoraram séculos no passado. No futuro, não vão demorar séculos. Perceberam as duas grandes diferenças? Sim? Então agora vamos ver quais são os argumentos. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E começa o versículo 14 que diz o seguinte: e que? O quê? Enganava os que habitam na terra. Então, a lei dominical no futuro vai ser à base do engano. Não vai ser uma lei religiosa. Vai ser uma lei mascarada de outros argumentos e assim vão conseguir enganar o mundo. E eu queria partilhar com vocês quais são as ideias e os argumentos por trás disto. E esta fotografia é uma fotografia icónica. Não sei se já viram alguma vez esta fotografia. Esta fotografia foi, isto é do Washington Post, esta notícia, e é do ano 2017, já lá vão alguns anos. Mas ela é marcante pelo seguinte: temos os dois poderes representados da profecia, certo? E o que é que um está a entregar ao outro? O Papa Francisco está a entregar um documento ao Donald Trump. Este documento é o que está ali, Laudato Si. Sabem o que é que isto quer dizer? Hein?
Roma está a tentar dar a quem? Aos Estados Unidos o quê? Olha, é isto que nós queremos que vocês façam, ok? Acham que é importante a gente saber o que é que está naquele documento? Sim? Vamos lá ver? Então vamos lá ver. Primeiro é apresentado neste documento 2 grandes problemas que o planeta tem e depois é apresentada a solução para esses 2 grandes problemas. Diz o seguinte, à medida de cada um... Desculpem, há necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta. Porque todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e destruição do ambiente. Qual é o primeiro problema que está aqui salientado? Destruição do ambiente, ok? É um argumento ecológico, certo? Ok? Outro problema. Vivemos já há muito tempo na degradação moral. Baldamo-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade. Chegou o momento de reconhecer que esta alegre superficialidade de pouco nos serviu. Uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos uns contra os outros na defesa dos próprios interesses. Qual é o segundo problema identificado aqui? Concordam com ele ou não? Concordam? Sim? O nosso mundo está degradado moralmente, sim ou não? Sim. Então ele está a identificar os problemas, certo? Até aqui tudo bem. Então vamos continuar. Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da terra e contribuem para a mudança climática, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isso é pecado. Porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Os problemas estão bem identificados. Problemas ecológicos, mudanças climáticas, problemas morais, certo? Vamos à solução apresentada? Portanto, entrega ao Trump e diz: Trump, é isto que nós temos que fazer juntos. Esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano dotado de inteligência respeite as leis da natureza. Nessa linha, e não está mal escrito, é mesmo que está escrito no documento. Nessa linha, o descanso do 7º dia não é proposto só para o ser humano, mas para descansem o teu boi e o teu jumento. Assim nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa de suas criaturas. E eu vou parar aqui um bocadinho. O que é que está aqui a dizer? Desculpem lá. Podem me explicar o que é que está aqui? Que a Bíblia fala de quê? Do descanso em que dia? Sábado. E que não é só para o homem, é também para quê? Para a natureza, certo? É o que está aqui escrito. É? Isso está escrito na nossa Bíblia, sim ou não? Está. Vamos continuar. A tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Vocês acreditam nisto? Acreditam que existem ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador? Sim ou não? Sim. Isto está patente, por exemplo, na lei do Shabat. No 7º dia. Não há dúvidas, pois não? Sábado, 7º dia. Ok. Deus descansou todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada 7º dia deve ser celebrado como dia de descanso, um Shabat. Nós acreditamos nisso ou não? Sim. Agora, a minha pergunta é, porquê é que isto está no documento promulgado pelo Vaticano, entregue por Papa Francisco aos Estados Unidos como um guia para o futuro? Basta continuarmos a ler. A participação na Eucaristia é especialmente importante em que dia? Que dia? Domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros
e com o mundo. Perceberam? A Bíblia ensina que é e há um exemplo para fazermos isso com o domingo. O dia da Eucaristia. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia. Que dia é este? Domingo. Difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o que é o cuidado pela natureza e o cuidado pelos pobres. Qual é a solução apresentada por Roma para a questão climática e para a questão da moralidade? Qual é a solução? Descansar ao domingo e levar as pessoas à participação de atividades da igreja ao domingo. Então nós temos aqui dois argumentos. Reparem, argumentos que é morais e argumentos científicos. Concordam comigo? Foi isto que nós acabámos de ler? Esta é a ideia de Roma, sim ou não? Sim. Eu queria vos dizer, com muito cuidado, o que vou dizer agora. Se nós ainda não lemos este livro, se calhar não estamos ainda prontos para o que vai acontecer. Está bem? Não quero aqui dizer mal de ninguém, está bem? Mas eu desafio a cada um de vocês, se ainda não leram este livro, que possam ler. Eu já li este livro mais do que uma vez. E eu digo-vos que há capítulos deste livro que eu já li muitas vezes, já estudei muitas vezes. E mesmo ao fim de muitas vezes, isto que vos vou apresentar aqui, sempre me passou ao lado e eu nunca tinha percebido que lá estava escrito. Até um dia, uma igreja me pediu para fazer uma mensagem sobre um capítulo específico deste livro. E foi uma bênção para mim, sabem porquê? Porque eu li lá uma coisa que já tinha lido tantas vezes e nunca tinha percebido. Num desses capítulos ela está a falar sobre a lei dominical. Agora reparem bem o que é que ela diz. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical. E que a imposição da observância do domingo melhoraria o quê? Grandemente o quê? Foi o que acabámos de ler ou não foi? O que é que diz no grande conflito? Que um dos argumentos que vai ser usado é qual? A restauração de quê? Da moralidade. Se o domingo for estabelecido, é uma oportunidade de resolvermos o problema moral da sociedade. Como é que ela poderia saber que isto ia estar escrito num documento em 2017 entregue ao Presidente dos Estados Unidos? Não é? As bênçãos que nós perdemos em não ler o espírito da profecia. Mas não fica aqui o texto continua, reparem. Insiste nisto, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Mas ela continua. Nesta geração, muitos há cujos olhos se tornam ofuscados pelo resplendor das especulações humanas, da falsamente chamada ciência. Não percebem a rede e nela caem tão facilmente como se tivessem os olhos vendados. Os homens exaltam as suas próprias teorias acima da palavra de Deus. Pode então a inteligência causar maior dano que a ignorância. Assim a falsa ciência da atualidade, que mina a fé nas Escrituras, mostrar-se-á tão bem sucedida para preparar o caminho para a aceitação do papado, como fez o formalismo aprazível, como fez a retenção do saber, ao abrir o caminho para o seu engrandecimento na Idade Média. O que é que ela está a dizer aqui? Qual é o outro argumento que vai ser utilizado no tempo do fim? É o quê? Ciência. Era isso que estava no documento que nós lemos ou não? Não acham que isto é incrível? Exatamente, Deus já nos disse há muito tempo atrás o que é que ia acontecer. A minha pergunta é, será que nós sabemos isto? Então os dois grandes argumentos que vão convencer o mundo a parar um dia por semana são quais? Temos que resolver a imoralidade deste país, temos que resolver a questão climática. Um argumento moral e um argumento
científico. E agora vou fazer uma pergunta, está bem? Já ouviram falar destes argumentos na comunicação social? Acham que eles estão a ser pregados a todo mundo, já hoje, sim ou não? Nós vivemos numa época incrível da profecia bíblica. Nós vemos todos os dias à nossa volta as profecias a se cumprirem. A minha pergunta é, será que nós estamos a reparar nisso? Será que nós estamos a reparar de que aquilo que se passa à nossa volta está a preparar o mundo para aquilo que vai acontecer em breve? Se nós vivêssemos há 50 anos atrás, irmãos, nós podíamos acreditar nestas profecias, mas não tínhamos os sinais evidentes à nossa frente, como temos hoje. Concordam com o que eu estou a dizer, sim ou não? Estes são os dois grandes argumentos. Eu queria terminar com um texto que se encontra no livro de Sofonias. E até desafio os irmãos que possam abrir as vossas Bíblias, embora eu tenha o texto ali, ainda não vou mostrar. Porque este texto é um alerta. E porquê que é um alerta? Eu uma vez ouvi um irmão a dizer o seguinte: quando eu vir estas coisas acontecerem, eu vou me preparar, eu vou acreditar. E sabem qual é o problema deste tipo de raciocínio que muitas vezes nós, como cristãos, temos até subconscientemente? Acham que quando estas coisas começarem a acontecer, é a altura então de nós nos prepararmos? O que é que vocês acham? É verdade que aqueles que nunca conheceram isto terão uma segunda oportunidade. É verdade. Mas aqueles que hoje conhecem isto não terão uma segunda oportunidade. Isso é um tema que nós não vamos ter tempo de falar, mas é uma profecia bíblica que fala exatamente isso. E por isso eu quero vos dizer com muita clareza: o dia de preparação para os eventos finais é hoje. É hoje que eu me tenho que consagrar ao Senhor. É hoje que eu tenho que estudar as profecias. É hoje que eu tenho que meter na minha mente, no meu coração, de que aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer 100% como está descrito na palavra de Deus. E Deus enviou-nos tantos avisos. Deus mostra-nos pela história, mostra-nos pela sua palavra, mostra-nos pela revelação profética do Espírito de profecia. Que mais nós precisamos, irmãos? Se fosse só pela história, eu até podia ter alguma dúvida: será que isto vai acontecer outra vez? Se fosse só pela Bíblia, eu podia dizer: se calhar eu estou a interpretar mal o que está aqui escrito. Mas lembram-se que eu ontem vos disse que havia 3 maneiras de nós interpretarmos a profecia, não se lembram? História, Bíblia, revelação profética. Todas as 3 dizem exatamente o mesmo: isto vai acontecer. Isto não é uma invenção da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isto é uma doutrina bíblica, histórica e profética. E a pergunta é: a coisa mais triste que pode haver neste mundo é eu saber a verdade e ser enganado. Se eu não sei a verdade, é provável que eu seja enganado. Mas eu posso estar no sítio certo, na altura certa, e não aproveitar o privilégio que eu tenho e me preparar para as cenas que vão acontecer. E o que é que nos diz esta profecia? Reparem bem, esta profecia está a falar nos eventos finais. Esta profecia não era para o tempo de Israel. O que é que diz? Concentra-te. Está a falar para mim. Está a falar para cada um de vós. Examina-te. Ó nação que não tens pudor, essa nação somos nós. E o que é que diz a seguir? Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Foi aquilo que estudámos ontem. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 3. Sim,
antes que venha a ti o dia da ira do Senhor. Esse dia vai chegar. Quer eu esteja preparado, quer eu não esteja. Todas estas coisas vão acontecer. Quer eu esteja preparado, quer não esteja. Mas, irmãos, não podemos dizer que o Senhor não nos avisou. E ele até disse especificamente quais seriam os argumentos que iam ser usados. E nós podemos ver com os nossos próprios olhos, ouvir com os nossos próprios ouvidos, e estes argumentos a serem postos perante nós diariamente. Nós podemos diariamente ver as profecias a se cumprir. E por isso eu quero rogar a mim e a cada um de vocês. Está na altura de nós despertarmos. Está na altura de nós não olharmos para a profecia como algo que vai acontecer. Está na altura de vivermos como se isto fosse acontecer. Perceberam o que eu disse? Perceberam a diferença? Está na altura de eu apenas saber e continuar a viver a minha vida normalmente. Está na altura de eu viver como se eu tivesse 100% de certeza que isto se aproxima, porque a palavra de Deus não falha. Que o Senhor nos possa abençoar e que nos possa continuar a dirigir na aventura profética. E eu quero vos dizer que amanhã vamos ver mais um aspecto que vai servir como argumento para a segunda lei dominical. E essa sim, irmãos, vai haver um problema para quem quer continuar fiel à palavra de Deus.